Estamos retornando. Está acontecendo algum problema na hora da gente adicionar um participante. Essa coisa de tecnologia me atrapalha um pouco ainda, viu, pessoal? Essa tecnologia nova aí do Instagram, né? Isso me atrapalha um pouco. Eu já fiz lives no YouTube, fica muito mais tranquilo, né? Da gente, inclusive, compartilhar aí a partir de alguns aplicativos que a gente coloca no computador, né? Mas no... Bom, aconteceu algum problema aí, o Zéu não voltou, o Zéu estaria ministrando pra gente o louvor, né? Vamos ver se ele volta. Laiane, tá saindo toda hora porque eu tô tentando adicionar um participante aqui e quando eu adiciono, igual semana passada, quando eu adiciono, ah, o vídeo ao vivo se transforma em live, né? Aí por isso que caiu aí já duas vezes. Se transforma em live não, se transforma em story. Story. Bom, mas enfim, vamos, antes de mais nada, vamos orar. Então, vamos ver se o Zéu vai entrar aí de novo, se ele vai conseguir participar. São coisas do vídeo ao vivo mesmo, viu? Então, a gente vai continuar a partir daqui, ok? Vamos falar com Deus, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Durante a live, né, durante esse encontro, você pode colocar o seu pedido de oração. Não sei qual é o seu pedido de oração, então escreva aí se você quer que nós estejamos orando durante estes momentos aqui. Se você quer que a gente ore, interceda por você, por uma família, por uma pessoa da sua família, por um motivo qualquer, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Louvamos e engrandecemos o Teu nome porque estamos aqui nesta noite mais uma vez reunidos diante do Senhor para colocar as nossas vidas, ó Deus, e conversar, aprender, falar, ó Deus, e ouvir um pouco das coisas que nós podemos entender através da leitura da Bíblia. Que Tu estejas iluminando as nossas mentes e os nossos corações. E cada pessoa, ó Deus, que fizer parte aqui deste encontro, que ouvir a mensagem, que participar desta live, que assistir ao vídeo posteriormente, que ela possa, ó Deus, entender, ó Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, o propósito, o Teu propósito para a vida dela.
Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela certeza que temos da tua presença aqui neste lugar, promessa que nos foi dada por Jesus Cristo, que diz que quando estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, Ele estaria no meio de nós. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, conversando acerca de Jesus. Recebe então, Senhor, as nossas vidas no teu altar em adoração a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uziel, responde para mim, por favor. Você conseguiu entrar a partir do celular? Coloca aí no bate-papo aí. Tem embaixo ali, adicione um comentário. Se você conseguiu entrar a partir do celular, para eu poder te adicionar aqui na live também. Enquanto estamos preparando isso, né, entrou pelo celular, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma tentativa. Pessoal, por favor, se cair mais uma vez, eu peço a você que retorne, né? Eu peço a você que retorne para que a gente possa dar continuidade. Então, Uziel, você tem que aceitar o meu convite, certo? Uziel, está escrito aqui para mim, ó, Uziel não pode participar. Algum problema está acontecendo aí que eu não estou entendendo a razão. Mas enfim, agora eu acho que foi. Tenta, por favor, Uziel. E eu volto aqui para a nossa live enquanto o Uziel tenta voltar aí, aceitar o convite. Opa, agora sim. Agora estamos juntos, né? Vamos só verificar aí, ele está aparecendo. Hoje nós vamos fazer a leitura do texto do Evangelho de João, a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, não. No capítulo 2, os 11 primeiros versículos. Alô, Ziel? Oi. Tá aí? Jéssica, que bom que você está aqui também. Uziel, você está transmitindo para mim a tela do computador. Vira para você. E agora? Para você participar com a gente. Muda aí provavelmente tem algum botão aí, setinha, duas setinhas, uma para cima, outra para baixo, meio redonda, né? Como se estivesse dando uma volta. Isso, vira a câmera. Aí, agora sim eu estou vendo você. Graças a Deus. Vamos ter participação aí de Uziel e Renata. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Uziel, então, podemos passar a palavra já para vocês? Renata, eu não entendi o que você falou. Fala de novo. Filha! Tá dando oi para a filha, né? A filha está um pouquinho distante, né? Macaé. Está em Macaé, pertinho de mim aqui, né? Tá certo. Então vamos louvar ao Senhor, Uziel e Renata. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite a todos, né? Boa noite. A paz do Senhor, né? Eu não sou ministro de louvor, né? Mas gostaria de compartilhar com os irmãos uma música que falou muito no meu coração, né? Quando eu fiquei muitos anos longe do Evangelho, né? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Muito longe, muito tempo longe, quando eu resolvi voltar, né? Eu me acertei com Deus, né? Primeiro, e depois comecei a frequentar a igreja, né? E quando cheguei ali no Parque Tejo, né? Memorial do Valqueire, né? Tava cantando uma música, né? E mexeu muito comigo e falava um pouco da minha história, né? Tá? Aí a gente vai cantar essa música. Eu não sei como é que é, eu nunca participei de live assim, né?
Não sei como é que é, o pessoal canta junto, ou só a gente que canta, não sei como é que é. Só vocês porque por causa da sincronia. Canta aí. Vamos lá, a música é Plano Perfeito, tá? Se a gente dá uma rateada na letra aí, não repara não que Jéssica deve estar assim, minha mãe não vai tem como cantar. colocar aqui o projetor aqui pra gente ver. Ok? É. Ok, vamos lá, Zé. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu meu coração, e nem estou. No palco do amor, a cruz anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me amou. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me amou. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus, o plano perfeito. O plano perfeito de Deus para mim e para você. Como nós temos dito aqui, Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Deus tem um plano para que nós sejamos conforme a sua vontade, para que nós possamos nos satisfazer, plenamente na sua presença. E Jesus é o plano perfeito, é aquele que nos aproxima de Deus. Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Jesus ele vem para nos aproximar de Deus. Que coisa linda. Guarda mais uma música aí para o final, então, tá bom? Prepara aí, Renata. A Vanessa mandou aí um boa noite para vocês, viu? Vanessa e Bira estão aí com a gente também. Mandaram aí um boa noite para vocês. É muito bom a gente poder
né? Eu acho que essas lives já estão valendo muito, né? Só de poder rever amigos como o Ziel, Renata, né? Poder falar com o Ziel, Renata, Jéssica, né? O Lucas está aí com vocês também? Tá assim, tá escondidinho ali. Aham, manda um abraço pro Lucas também, Jéssica. Tem os netinhos também, né? São dois? Tá Dois. dois. São Arthur e dois, né? Isso. Arthur e Agatha. Ágata, né? Que Deus abençoe vocês aí, esta família linda, essa família que eu amo muito, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Se vocês quiserem agora sair da live, né? Continua assistindo e depois eu chamo vocês de volta no final, tá bom? Ok. Como é que eu saio aqui, né? Eu também, se quiserem ficar aí, podem ficar também. Eu também não sei como é que sai, não. Vou ficar aqui. Eu acho que é só apertar o X lá em cima. Não, Tem um mas deixa xizinho lá, eu acho que fica aqui. para não ter problema, né? Então nós vamos para a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica é no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2, de 1 a 11. Né? Como eu disse, eu não vou aqui fazer uma pregação. A gente vai bater um papo. De repente, até o Ziel e Renata participam com a gente aí desse bate-papo, né? Para eu não fazer um monólogo aqui, ficar falando, e vocês só ouvindo. Então, diz assim o texto de João no capítulo 2, a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. 3 potes, né? 6 potes, né? Vamos considerar aí o mínimo que foi colocado aqui, 80. 6 vezes 8, 48, 480 litros, né, que continha ali, no mínimo, aqueles 6 potes de pedra. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Né? Não encheram só um pouquinho, não, encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que coisa bacana, né? Quando a gente pega esse texto, quando a gente se depara com esse texto, né? Nós já trabalhamos alguns textos, já conversamos sobre alguns outros textos aqui do Evangelho de João, já começamos lá no capítulo 1, falamos na semana passada no capítulo 3, falando sobre o plano de Deus, né, para vir, o amor de Deus que nos amou tanto que enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu volto um pouquinho aqui nessa leitura do Evangelho de João, para a gente falar sobre justamente este evangelho da transformação. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu nem coloquei o título de volta aí,
porque para a gente não perder muito tempo, mas eu queria conversar com vocês sobre esse tema, o Evangelho da Transformação. A gente está logo após a convocação, o encontro de Jesus, melhor dizendo, com seus primeiros discípulos, com seus primeiros alunos, as primeiras pessoas que iriam seguir Jesus durante todo o seu ministério, e depois do seu ministério, depois da sua morte, na sua ressurreição, eles receberiam uma missão, e essa missão que foi dada para esses discípulos, né, ela foi dada também para todos os discípulos em todos os tempos, a partir dessa convocação de Jesus. Mas esses discípulos eram alunos de Jesus. Eles se encontraram com Jesus no capítulo 1, a partir do verso 35, a gente vai ver esses encontros. André era um dos discípulos de João Batista, se encontra com Jesus e leva logo a notícia para o seu irmão Simão, né? Simão, que nós conhecemos como Pedro, que teve o seu nome trocado para Pedro, e diz: olha, Simão, nós achamos o Messias, achamos o Cristo. Falamos sobre essa palavra aqui, Cristo, que é a mesma palavra que Messias. Cristo no grego e Messias no hebraico. Essas duas palavras têm o mesmo significado, uma é tradução da outra, que significa o ungido. Então Jesus Cristo é aquele que veio com um propósito dado por Deus, com a unção de Deus, para que o amor de Deus fosse revelado, fosse manifestado ao mundo. Então, esses discípulos se encontram, então André, Simão, Pedro, depois Filipe, depois Natanael, e assim por diante. E nós vemos neste momento aqui, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento que aconteceu numa cidade chamada Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade, lógico, da Galileia, e provavelmente aí distante entre 7 e 14 quilômetros da cidade de Nazaré, onde eles estavam, né? E existe até uma questão aqui trazida por Natanael, que ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Quando, na verdade, eles estavam no Jordão, né? E depois eles vão para um outro lugar, e ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos neste lugar. E o texto de João capítulo 2 começa falando justamente o seguinte: no terceiro dia, os dias aqui são contados como sendo inclusivos, né? Então tem o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Então são 2 dias, não são 3 dias depois, né? Mas no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia depois de quê? Depois desses eventos aqui do encontro de Jesus com seus discípulos. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava nesse casamento. Nesse texto aqui é omitido o nome da mãe de Jesus, mas nós sabemos que o nome da mãe de Jesus era Maria. Mas João vai falar de outras Marias, né? Outras Marias que são personagens dessa história maravilhosa que nós temos aí, que é contada por João neste evangelho. Então ele omite aqui o nome da mãe de Jesus, justamente para não confundir, né? Nessa narrativa do evangelho de Jesus, ele omite o nome da mãe de Jesus, que nós sabemos que é Maria. Então Maria foi convidada, estava neste casamento, e também Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse casamento. Um casamento numa comunidade como a de Israel, numa comunidade judaica, numa comunidade
islâmica, numa comunidade árabe, né, numa comunidade da Palestina, em lugares distantes, em lugares na antiguidade, né, nesse tempo aqui em que as coisas estavam acontecendo, que as coisas estavam sendo narradas, um casamento durava cerca de uma semana, né? Era uma grande festa. E essa festa, as pessoas da cidade, da comunidade, as pessoas próximas ali eram convidadas para estarem presentes, né? E Jesus era um desses convidados. E uma coisa que não podia faltar num casamento era vinho, né? Nesse período, né, e até hoje, o povo de Israel bebia vinho, bebia muito vinho, né? Vinho tem aqui um símbolo de alegria, de felicidade, um símbolo. Ele simbolicamente trazia para o casamento, durante uma festa, aquilo que ia alegrar aquela festa, né? Porque o vinho fazia com que as pessoas ficassem alegres, como nós sabemos, e até hoje é assim, né? Então, o vinho tinha esse significado. E faltar vinho numa festa que deveria durar uma semana, né, era uma vergonha, porque se acabasse o vinho, acabava a festa. A gente pode fazer um paralelo disso nos dias de hoje, né? Quando você, né, claro que nos dias de hoje, na nossa sociedade, a gente não tem um casamento durante 7 dias, uma festa de casamento durante 7 dias, né? Uma festa de casamento ali, as coisas aconteciam ali, os convidados, eles tinham os aposentos para eles descansarem e tudo mais, né? E imagina só, um casamento que deveria durar uma semana, ele dura aí, sei lá, metade, 4 dias, 3 dias, 2 dias. O vinho acabou antes da hora. E foi isso que Maria foi falar com Jesus. Maria chega para Jesus: olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, no versículo 3, lhe disse: eles não têm mais vinho. Estão com problema. Maria provavelmente já sabia, né, da capacidade de Jesus de resolver as questões que poderiam se levantar ali, né, na vida daquele casal, né? Casamento era motivo de comemoração, né? Era uma instituição muito privilegiada, muito valorizada naquela sociedade, né? Na nossa sociedade, o casamento tem sido um pouco desvalorizado, mas o casamento naquela sociedade era algo que tinha muito valor, em que duas famílias se juntavam através dos enlaces, através do enlace matrimonial de seus filhos, né? Do seu filho com a sua filha, né? Em que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Essa é a ideia do casamento bíblico, a ideia do casamento que a Bíblia traz para nós, né? E isso é motivo de celebração, é motivo de alegria. E o vinho representava essa alegria. A gente pode trazer uma aplicação dessa questão quando na nossa vida nos falta, em momentos adversos, nos falta vinho. Na verdade, não nos falta o vinho, né? Nos falta a alegria. Existem coisas na nossa vida que nos tiram a alegria. Situações, circunstâncias adversas. A doença, a morte de alguém, né? Uma dificuldade financeira,
problemas relacionais, problemas que nós enfrentamos muitas vezes dentro da nossa casa, um filho que não se relaciona bem com seu pai ou com a sua mãe, a mãe que não se relaciona bem com seu filho ou com sua filha, o pai da mesma forma, né? Temos famílias disfuncionais em que muitas vezes o pai chega todos os dias embriagado, não só o pai, mas a mãe também, né? Vemos casos de agressão e a vida traz para nós circunstâncias tão adversas que podem tirar de nós a alegria de viver, a alegria até mesmo de continuar vivendo. E muitos pensam assim: viver numa situação dessas, para quê? Para que viver desse jeito, né? Para que passar pela vergonha? Para que passar por essa dificuldade? Eu estou, é claro, chegando ao extremo de uma adversidade, né? Nós temos adversidades no nosso dia a dia que não são tão extremas assim. Mas muitas vezes passamos por adversidades extremas. E eu digo para você que a adversidade ela pode gerar em nós sentimentos muito ruins. Hoje em dia vivemos um tempo da depressão, no tempo da ansiedade, no tempo do pânico, no tempo em que as questões emocionais se levantam de uma tal forma que o que pode resolver isso na nossa vida? Né? Situações em que nós olhamos e não vemos saída, não vemos uma escapatória, não vemos como nós podemos nos livrar desta situação, da situação na qual nos encontramos. Então, o vinho, a falta do vinho aqui pode representar esta falta de alegria. O vinho está acabando, a alegria está acabando, a festa está acabando, o meu contentamento está acabando, a minha vida, né, a minha alegria de viver está se esvaindo. E quando Jesus se aproxima, quando Maria se aproxima de Jesus, ela vai porque ela sabia que Jesus podia dar uma solução para aquela situação. Ele podia mudar as coisas. Maria já convivia com Jesus durante 30 anos da sua vida. Jesus ali chega naquilo que era considerado a fase adulta da sua vida, chega aos 30 anos, e Jesus parece que dá um fora em Maria, que na verdade não é isso, né? Jesus responde assim: que temos nós em comum? Não é chegada a minha hora, não é chegada ainda a hora de eu começar a realizar os sinais, mas ainda assim ele começa, o ministério de Jesus começa a partir do seu batismo. Ele é batizado por João, lá no Rio Jordão, e aqui ele começa o exercício do seu ministério, quando ele mostra para os seus discípulos a sua capacidade de resolver as questões que precisam ser resolvidas na vida das pessoas. Então, vimos há 2 semanas atrás que Jesus é o Verbo, né? A ação verbal de Deus, a ação que Deus profere, que cria todas as coisas, que se faz carne, que se faz gente, vive como a gente e passa a participar da vida da gente, da vida das pessoas. E lugar melhor para ver gente, para estar perto de gente, não tem como uma festa de casamento, onde as pessoas estão ali muitas vezes se alegrando,
mas muitas vezes nessa alegria estão escondendo aquilo que está por trás desta alegria, que muitas vezes é só uma alegria aparente. O vinho acaba. E quando o vinho acaba, Maria vai a Jesus e Jesus diz: olha, senhora, ainda não é chegada a minha hora, mas vamos lá. Maria vira para os serviçais: olha, façam tudo o que ele disser. Até aqui nós vemos algumas questões. Primeiro, a presença de Jesus. A presença de Jesus no casamento, a presença de Jesus na vida dos noivos, a presença de Jesus que pode estar na minha vida e na sua vida. Eu não sei se Jesus se faz presente hoje, se você já entendeu que é necessário que Jesus se faça presente na sua vida para você poder recuperar a alegria da sua existência. Então, a presença de Jesus. Nós vemos a ação de Jesus. Jesus está presente, mas ele não está presente sem fazer nada. Ele age, ele trabalha. Jesus diz assim, Maria diz assim: olha, façam tudo o que ele diz. Para que você possa ver a ação de Jesus, é necessário que você obedeça. Obediência aqui é algo necessário para a ação de Jesus na sua vida. É necessário que você olhe para ele, que você convide ele para estar na sua vida e que você obedeça os seus mandamentos. Quando Jesus nos dá a ordem de evangelizar, de fazer outros discípulos, fazer outros alunos dele, ele diz assim, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então a obediência é necessária para que esse relacionamento com Jesus tenha um efeito, gere fruto. E esse fruto não é um fruto temporário, perene, mas é um fruto permanente. E aí sim. Aí aqui nós vemos um momento de ruptura. Aquelas talhas de pedra, aqueles potes de pedra, eles eram usados, eles ficavam cheios de água para que os convidados, quando chegassem lá, os judeus tinham rituais, né? Tinham cerimoniais, tinham ritos religiosos que eles tinham que obedecer, que eles tinham que cumprir para que houvesse purificação, né? Uma purificação cerimonial. Não uma purificação propriamente dita, mas uma purificação simbólica. Claro que uma purificação simbólica que trazia a ideia de uma purificação espiritual, de uma purificação pessoal. Mas Jesus faz uma ruptura em que ele pega os ritos religiosos, as leis, as questões ritualísticas, os sacrifícios, e faz com que esses ritos sejam substituídos. A água, que representa esses rituais, é substituído pelo vinho, que representa a alegria no relacionamento com Jesus. Os potes foram cheios até a borda. Foram cheios totalmente. E esses rituais, essa religiosidade, esses cerimoniais, eles são substituídos, então, por um relacionamento com Jesus, que traz alegria, que traz contentamento, que traz vida, vida plena, vida de verdade. E quando Jesus muda tudo,
há essa ruptura da antiga ordem, a ordem cerimonialista, ritualista, para uma nova ordem, a ordem da graça, do relacionamento, da vida na vida, em que as pessoas se encontram, em que as pessoas se fazem presentes na vida umas das outras, porque Jesus está ali. Eu tenho falado, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estou no meio deles. Quando há relacionamento em torno de Jesus, Jesus se faz presente. Jesus se faz presente. E a palavra do mestre de cerimônias, chamado de mestre-sala, a pessoa que era encarregada, para organizar a festa, né, era justamente, a palavra dele é justamente, olha, o vinho que foi servido aqui é muito melhor do que o que foi servido primeiro. Normalmente é o contrário que se faz. Normalmente se serve o pior vinho, e quando as pessoas já beberam o suficiente, já beberam bastante, já beberam tanto, aí eles começam a servir o vinho inferior. Mas nesse caso não, o vinho melhor foi servido agora. Porque quando Jesus age, quando você convida Jesus para estar na sua presença, quando você obedece a Jesus, a ação de Jesus é manifesta. A ação de Jesus é manifesta na sua vida e há uma transformação. Transformação de vida. Transformação da sua vida. Então, mais uma vez eu quero convidar você, desafiar você. Assim como os seus discípulos, verso 11 diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram nele. Lá em 3,16 diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E a vida eterna, vida em relacionamento, vida eterna é vida de relacionamento com Jesus. É isso que Jesus espera e quer para a tua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos mais uma vez ter uma participação aí com o Ziel e com a Renata. Parece que nós tivemos alguns problemas durante a live, Ziel. Vocês estão participando aí, estão assistindo tudo que eu estou falando aqui, o Ziel e a Renata. Então, mas isso tudo está gravado, vai ser disponibilizado aí na minha timeline aí eu não sei nem se é a timeline que fala no Instagram, mas tudo bem, o pessoal aí sabe, né? Então, vai estar disponível lá na timeline e quem quiser pode assistir depois. Então, nós vamos louvar a Deus, nós vamos mais uma vez adorar a Deus com o Ziel e com a Renata, e depois a gente encerra com uma oração. Durante o cântico, se você tiver algum pedido de oração a colocar ainda, coloque, nós estaremos orando por você no final. Ziel e Renata. Esse cântico que nós vamos louvar ao Senhor agora, né? A gente queria que, mesmo que a pessoa que está assistindo, né? Não dá para cantar junto, né? Não dá para assim, aparecer aqui, né? Mas que é um canto conhecido do Ademar de Campos, né? E que todos pudessem louvar ao Senhor com a gente. Ok? Amém. Eu mudei a música, né? Não combinou, né, Renata? Tá valendo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Amém. O pessoal tá falando aí, tá comunicando com a gente que a transmissão tá congelada, né? Mas eu acredito que a gravação vai ficar. Eu vou disponibilizar o vídeo na internet, né, no Instagram. Então, quem não assistiu vai poder assistir aí o vídeo gravado, tá bom? Osiel e Renata, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Foi uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, né? A Penha e a Vitória estão aqui comigo, mandando um beijo para vocês. Beijo, né? Estão mandando um beijo para vocês também. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, da família toda, tá? De toda a sua prole. Tá? Então, nós vamos encerrar. Eu vou pedir a Renata, então, para encerrar orando. Pode ser, Renata? Agradecendo a Deus. A gente não tem os pedidos, né? Porque a maioria das pessoas não conseguiu entrar, provavelmente por problema na minha internet. Né? Eu vou até ter que fazer uma reclamação. Né? Infelizmente, a internet aqui não está boa. Apesar da gente pagar 650 megabits por segundo, né? Entrega isso tudo, né? Enfim. Então vamos agradecer a Deus por esse encontro de hoje, por nossas vidas e por esse encontro de amigos aí. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai querido, por esse momento, Senhor, tão precioso, Senhor, no qual podemos te adorar, te louvar juntos, ó Pai, com amigos, Senhor, com família, ó Deus, e até, ó Deus, com alunos, Senhor, do pastor Vladimir, ó Deus. Como é precioso, ó teus olhos, Senhor, quando nós nos reunimos, Senhor. Obrigado porque tu falaste aos nossos corações, Senhor. Ó Deus querido, abençoa cada um, Senhor. Seja com cada necessidade, ó Pai, de cada pessoa que esteve presente, ó Deus, e abençoa, Senhor, o restante deste dia, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos e amigos, eu tenho dito que o nosso objetivo aqui não é trazer você para a nossa religião. O nosso objetivo não é fazer com que você se torne um religioso, mas é que você tenha um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E esse relacionamento, muitas vezes, ele é vivido não só um relacionamento vertical de nós com Deus, mas também ele é vivido através de um relacionamento horizontal, em que nós nos relacionamos com pessoas. Né? Então, o que isso significa? Procure pessoas que se relacionam com Cristo, pessoas que
tenham Cristo como centro da sua vida, como centro da sua existência. E a partir desse relacionamento, nós nos aquecemos, nós nos estimulamos uns aos outros à prática do amor e das boas atitudes, das boas ações, das coisas importantes para a nossa vida. Então, procure um grupo, né, que nós chamamos de igreja, mas um grupo em que se fale de Jesus, que o tema principal, o tema central da pregação não seja nenhum outro que não seja Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então, é esse o nosso objetivo, que você busque um relacionamento com Jesus e com pessoas que se relacionem com Jesus, que tenha Jesus como o centro da sua existência, tá bom? Para que você possa se satisfazer plenamente na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que a tua noite seja uma noite de descanso, uma noite de sono restaurador, que a tua semana, o restante de semana também, seja uma semana ricamente abençoada por Deus, uma semana de vitórias sobre o pecado, uma semana de vitórias sobre as inquietações e adversidades da vida, sabendo que Jesus Cristo é aquele que, quando está na nossa vida, ele nos faz caminhar, ele nos ajuda a caminhar, nos ajuda a seguir em frente. Que Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado. Beijo, Renata, Uziel, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Até a próxima, viu? A gente vai ter isso outras vezes, tá bom? Muito obrigado aí pela presença. Obrigado. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui, então. Um grande abraço a todos. Um abraço.